Alô, pessoal. Vou trazer algumas considerações sobre a cultura moderna. Cultura moderna já não diz respeito a um país em si, a um povo em si, mas sim já na totalidade do globo, pois hoje o mundo está muito interligado. Todos nós sabemos. Pois bem, podemos conceituar cultura como conjunto de bens intelectuais adquiridos de geração em geração, que servem de um norte para a nossa própria vida individual. Ela dá uma base para nós entendermos o ser que somos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas aspirações e objetivos de vida. Tudo isso está interligado com a cultura que foi nos passada. Então, podemos conceituá-la dessa maneira. A cultura, ela respinga na política, pois na medida que ela é um norte para nossas vidas individuais, o político, que é um indivíduo que saiu da cultura social, da cultura da comunidade, vai atuar frente ao seu trabalho público com a mentalidade cultural da comunidade, sua comunidade. Portanto, a cultura é muito importante ser identificada, pois ela é o que dá o resultado final das ações. E nesse sentido, podemos dividi-la em cultura revolucionária e cultura contra-revolucionária. Vamos dar uma voltada na história e pensar como chegamos até aqui. Antes da Revolução Francesa, a cultura era uma cultura medieval. A cultura do mundo medieval era uma cultura de heroísmos, né? Os cavaleiros se tornavam nobres porque, frente a um ato heróico, como a libertação de um povo, a libertação de um território e a construção de um território para um povo poder, as pessoas poderem desenvolver a sua vida. Se tornavam nobres, eram aclamados pelo povo como rei. Então, é aí que temos a definição de um nobre, né? Enquanto um burguês é um homem que apenas cria um comércio e empregos, o nobre ele vai além, ele cria a libertação de um povo, né? A libertação de um território, a demarcação de um território. E foi assim que o mundo medieval foi se desenhando, né? Até chegar ali naquela organização feudal que se havia na Idade Média. Diga-se de passagem, os senhores feudais tinham muito menos poderes do que os políticos, todos os políticos governantes do Estado hoje, mundo afora, têm, cobravam menos impostos e não tinham todo um aparato de fiscalização do Estado que pudesse intervir tanto na vida privada dos cidadãos. Hoje temos agências de inteligência, temos câmeras, temos todo o avanço da tecnologia, mecanismos que os governantes e o Estado utilizam e que resulta naturalmente no maior controle da vida privada. Naquela época, os senhores feudais, por mais que fossem os reis absolutos, né, como sabemos, eles ainda detinham muito menos poder sobre a vida dos civis. E um aspecto muito importante, interessante, benéfico do sistema medieval era a questão da igreja junto com o Estado. Pois, a partir do momento que entendemos que o ser humano é criado por Deus, a sua imagem e semelhança, então nasce livre, os mais espertos, mais habilidosos, possuem mais habilidades para extrair os bens da terra e se tornarem mais poderosos frente aos que não são tão espertos ou mais lerdos. Então, sempre, nesse mundo de homens livres,
vai ter homens que vão estar numa posição superior e homens que vão estar numa posição inferior, homens e mulheres, claro. E essa é a estrutura do ser humano, pois ele nasceu livre. E a igreja, então, desempenhava um papel muito interessante nesse processo natural do ser humano, porque ela educava os mais espertos, os mais ricos, os mais poderosos, na medida de ajudar os mais fracos, né? Então catequizava: olha, o senhor que é mais poderoso tem que ser caridoso com aquele que não tem muitos bens. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que a minha religião é cuidar das viúvas e dos necessitados. Então a igreja, defensora da moral, catequizava, ensinava e cobrava dos mais poderosos que ajudassem os menos poderosos. Isso resultava numa comunidade mais caridosa, mais democrática, mais bondosa. Não precisava que o Estado intervisse, como faz hoje na vida privada dos cidadãos. Eu vou caçar um bem do empresário e vou dar para o pobre, como ele faz. Ou vou criar um imposto para direcionar para um Bolsa Família. Não. No sistema medieval, o processo era orgânico, natural. A igreja, através da inteligência, da sabedoria, tocava a consciência dos mais poderosos. Olha, teu dever sua obrigação é ajudar os necessitados, é isso que o senhor quer. E muitos deles, a maioria, acabavam por ajudar os menos necessitados. Então, havia essa ajuda dos mais poderosos para os menos poderosos de uma forma natural. Os mais poderosos, por livre e espontânea vontade, ajudavam os mais necessitados, pois a sua consciência lhes apontava para esse dever. Pois bem, essa cultura natural, onde a lei natural era respeitada e dava norte para as comunidades, onde o trato social era natural, orgânico, onde o processo de eleição de um governante era natural, aclamação pelo povo após ele provar que era uma pessoa digna, seja homem ou mulher, de governar o território. Vamos pegar aqui um exemplo de grande mulher, rainha de Portugal, Dona Isabel, que junto com seu marido Fernando de Castela, em 1492, derrota o último povoado muçulmano na território da Europa. Ficava no território ao sul da Espanha, a província de Granada. E Isabel, que era muito culta, muito sábia, percebeu que os muçulmanos estavam preparando um contra-ataque. Eles tinham apenas um território no sul da Espanha, mas o seu objetivo era retomar a Europa, que anos antes já estava em todo o seu território. Então, Isabel articula um movimento para captar homens, montar um exército, com a ajuda da igreja, pois era uma guerra santa, vamos dizer assim. Dona Isabel era a defensora da fé católica de Portugal. E o seu objetivo ao expulsar os mouros da província de Granada era expulsar a religião muçulmana, que junto com a religião vinha toda a cultura muçulmana. Então tinha muito a ver com a questão católica. E o Papa ofereceu indulgências, através de uma bula papal, para os cristãos de toda a Europa se juntarem ao movimento e expulsarem os mouros daquele território. Dona Isabel teve essa expertise, né? No mesmo momento que ela estava nos acampamentos militares, pois ela foi ela própria nos acampamentos militares da região de Granada para expulsar os mouros, Cristóvão Colombo se fazia presente e apresentou a ela a sua ideia de formar barcos, atravessar o além-mar e chegar na terra desconhecida, que sabiam que do outro lado do oceano havia, sim, uma terra.
Então, olha a grandeza de Dona Isabel. Dona Isabel não só consegue expulsar os últimos muçulmanos do território europeu, que era uma briga de mais de 500 anos, e após efetivar essa expulsão e consolidar o domínio cristão no território, a cultura cristã predominante, ela, no mesmo momento, no mesmo dia, nos mesmos acontecimentos, já embarca na ideia de Colombo e financia a sua expedição. Então, já vemos que na Idade Média as mulheres tinham uma liberdade para se tornar chefes de um Estado. Era uma questão de meritocracia. Se compararmos com a República Brasileira, a primeira mulher chefe de Estado foi a presidente Dilma Rousseff, e um fracasso, nem se compara com as rainhas dos tempos medievais. Pegue-se aí a história de Dona Isabel, apenas ela e mais várias outras que existiram, e compare com Dona Dilma, e é evidente que vai se perceber que os feitos de Dona Isabel foram incomparavelmente superiores. Mas a questão principal, onde queremos chegar, é a questão da ruptura dessa antiga cultura para chegarmos nessa cultura que temos hoje, né? O que ensejou essa mudança é o movimento chamado Revolução. A primeira revolução, vamos pegar aqui muito, muito importante. A primeira revolução de cunho ideológico, então uma revolução é um movimento que visa mudar o status quo de uma sociedade, a cultura, as leis, ou seja, todas as bases de uma sociedade. O Papa Bento XVI dizia que as três bases, os três pilares que sustentam a cultura ocidental é direito romano, fé judaico-cristã, filosofia grega. Uma revolução contra o Ocidente teria que atacar esses três pilares. É isso que visa uma revolução. Acabar com a base de uma sociedade constituída e não mudar apenas a política, mas mudar toda uma mentalidade e uma cultura de um povo. E a primeira que nós temos na história é a Reforma Protestante. Quando Lutero se insurge contra a Igreja Católica e não apenas quer reformar a Igreja, mas a maior aspiração de Lutero, e isso encontramos na biografia dele, era criar uma Alemanha forte. Então, Lutero ele era movido por um sentimento patriótico pelo seu país. Ele não queria criar uma igreja alemã, separada da Igreja Católica, mas ele queria sim que a sua pátria fosse mais forte. Até no hino da Alemanha nós podemos ver que se encontra a Alemanha acima de tudo. Então, olha a ideia do alemão, que vinha já desde a época de Lutero. Era colocar a sua nação acima de tudo. Portanto, a igreja em Roma, que predominava, não se alinhava com essa ideia. Num tempo medieval, a igreja junto com o Estado, que fazia parte do Estado, né, andava clero e Estado andavam completamente ligados. Uma pessoa movida por um sentimento patriótico de engrandecer o seu país necessariamente precisava de uma igreja forte no seu próprio Estado, que não fosse vinculada ou que não tivesse que dar tantas satisfações para outro país, como era o caso da Igreja Católica na Itália, em Roma. E esse pensamento de Lutero, de Alemanha acima de tudo, Alemanha forte, ela vem dessa época, da Reforma, até 1945, o término do nazismo. Tá? Podemos pegar a história de toda a Alemanha dessa época até a catástrofe final da Segunda Guerra Mundial, que os alemães tinham essa cultura. Alemanha acima de tudo, somos um povo mais forte.
vamos expulsar os estrangeiros daqui, pois eles nos atrapalham. Então, aquele orgulho alemão. Lutero foi um dos idealizadores do orgulho alemão. E por que a reforma protestante foi um processo revolucionário? Pois realmente ela mexeu nas bases da cultura ocidental. Vamos analisar. Não só houve uma separação da Igreja Católica para uma Igreja Reformada. Houve também uma separação política. Naquele momento, reis da Europa, como o rei Henrique VIII do Reino Unido, rompeu com a ideia católica, né, e criou a Igreja Anglicana naquele momento, que mudava a política do seu país. Agora o divórcio era permitido, ou seja, não só mudou a questão religiosa, mas também mudou a questão legal, quando muda a proibição do divórcio para a legalização do divórcio. Outro fator que resultou do movimento protestante é a ideia do totalitarismo. Calvino, quando fez a reforma, logo seguindo Lutero, uma das suas diretrizes foi pedir ao povo do seu país que fiscalizasse uns aos outros para saber quem não era do grupo da Igreja Reformada. Então, quem não era do grupo da Igreja Reformada deveria ser perseguido, e a própria sociedade, como aqui no Brasil tivemos os fiscais do Sarney, iria denunciar ao governo, às autoridades, essa pessoa que não professava a fé da Igreja Reformada. Então ali se cria não um governo propriamente totalitário, mas uma comunidade totalitária, onde um cuida da vida dos outros. E até um fator muito interessante é a história de Calvino e dos puritanos. Os puritanos são realmente quem difundiu a fé evangélica pelas novas colônias, pelo mundo afora. Eles sim eram pessoas que trabalhavam em defesa do que acreditavam. Lutero, Calvino e esses líderes fizeram a reforma, fizeram a revolução, mas quem difundiu a ideia boa, o benefício da revolução, foram os puritanos. Lutero e Calvino criaram uma revolução, o que resultou nesses atos que eu descrevi anteriormente. Um ato de Lutero, que está na sua biografia, que explica, elucida um pouco melhor o seu caráter, é quando ele suprimiu textos da Bíblia e foi cobrado por seus colegas. Ele disse: não, vai ficar assim, daquele jeito alemão, daquele jeito enérgico, né? Então isso é um posicionamento revolucionário, mudando as bases daquilo que vinha da cultura social, né, de um texto sagrado que havia delineado toda a cultura daqueles povos, séculos por séculos. O fato da sociedade agora se tornar fiscal do Sarney um com os outros também quebra o império da liberdade que se existia antes da Revolução Protestante. E isso tudo aconteceu naquela época, e os puritanos, perseguidos por Calvino e por seus seguidores, estavam sendo presos na Europa, perseguidos, e acabam indo para o Novo Mundo. Dona Isabel havia financiado as expedições de Colombo alguns anos antes, e agora já havia, então, um reduto de pessoas europeias no Novo Mundo, e os puritanos
movido pelo aquele sentimento cristão que todo cristão tem, vamos procurar a Terra Santa, isso desde o judaísmo, todo cristão, todo judeu cristão procura a Terra Santa, a Terra Prometida, e os puritanos embarcaram para o além-mar e foram para o Novo Mundo. E os Estados Unidos da América se forma, né, muito com essa cultura dos puritanos. Muitas pessoas que fugiam da perseguição dos revolucionários protestantes. A Revolução Protestante, então, resulta toda uma diferenciação na esfera religiosa, cultural e política da Europa, e ela semeia as bases para os movimentos que viriam anos após, que é o Iluminismo, então, o Império da Ciência, pois no momento em que a Reforma Protestante ela enfraquece os dogmas do clero, ela abre caminho para outras pessoas também começarem a duvidar do clero. E os iluministas vão além, eles não só duvidam do clero, como eles começam a pregar que o homem é o centro das análises do estudo, e não mais Deus Nosso Senhor. Então ali nós já temos o que começa com uma ruptura eclesiástica da igreja, 100, 200 anos depois que o Iluminismo, agora já não era uma ruptura de questão dogmática, mas sim uma ruptura do ponto central. Tiramos Deus do ponto central e botamos o homem. Então, aí a completa subversão cultural de todos os tempos. Esse processo do Iluminismo resulta na Revolução Francesa, que é propriamente a revolução que fica mais conhecida como um processo revolucionário, porque ela sim, ela realmente causou muitas mudanças, né? Na França mudou a política, mudou a religião, matou pessoas, matou a cultura, né? E se estendeu o mundo afora depois com os movimentos napoleônicos, inclusive forçando a família real portuguesa a vir ao Brasil e fundar um império aqui, coisa que, se não fosse a Revolução, jamais acontecia. Então, olha toda a ruptura que ela causou. Muito embora essa vinda da família real foi um movimento positivo da Revolução, não devemos nos ater aos movimentos positivos, pois ela causou muitos mais movimentos negativos do que positivos. Vamos citar apenas um. Ela acabou com uma França que era um regime, sim, um rei absoluto, que ditava as regras, mas não mudou absolutamente nada. Ela fez um movimento em que desordenou todo o edifício social, matou o rei, mataram muitos civis, inclusive muitos que não tinham nada a ver com a história, pessoas que eram trabalhadoras, que estavam lá ajudando, inclusive, na manutenção do edifício social. E logo após vem Napoleão, que é um outro ditador, só que agora não é rei, o nome dele é imperador. Dá na mesma. Sai de um ditador rei para um ditador imperador, né? Muda só apenas o nome, mas o regime autoritário, totalitário, antiliberal completamente, não veio nunca, ficou só na ideia, no ideal. Então, quando a gente tem os lemas da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade, né, o que ela produziu? Ela matou a liberdade em outros países, pois na França não existia. Ela, fraterno só se for para os membros do governo, e igualdade para quem? Só se for para os pobres, que todos continuavam sendo pobres igualmente que eram desde anteriormente ao início da Revolução. Mas o ato de Dom João VI de vir para o Brasil e fundar o Império Brasileiro aqui é um ato de preservar a cultura ocidental que estava sendo varrida em toda a Europa por Napoleão. O Napoleão toma toda a Europa, apenas o Reino Unido fica ainda sem cair em suas mãos, e a cultura ocidental está ameaçada, pois naquele império napoleônico, o que
predominava eram as suas ideias. Então, Dom João, quando vem para o Brasil, ele atua num processo contra-revolucionário, pois ele está dizendo não para o processo de revolução. Ele está dizendo, não, nós vamos para o Brasil para nós mantermos viva a nossa cultura e a nossa tradição política, religiosa, etc. Então, estão pela natureza do movimento, ele é identificado como um processo contra-revolucionário. Um fato interessante da Revolução Francesa é o nascimento dos termos direita e esquerda. No meio da confusão, das guilhotinadas, da bandalheira, da anarquia, da bagunça generalizada, se reúnem num ginásio da França algumas pessoas para organizar o novo cenário político do país, já que o rei havia sido morto e não estava naquele momento o regime político da França era uma anarquia. Então, os que estavam à esquerda do ginásio eram mais radicais, queriam um processo revolucionário completo, todas as bases culturais, religiosas, modelo político, queriam o fim do rei, uma república. Então mudaram completamente o cenário. Fim da monarquia, a mudança de uma república, tirar a igreja do cenário, o clero do cenário político, mudar a cultura agora, começar a visar um pensamento mais futurista, não precisamos pensar mais no passado, vamos pensar agora no futuro, apesar, uma grande característica do revolucionário é sempre pensar no futuro, né? O passado não deu certo, o passado causa guerras, o passado causa dores, sofrimentos, então nós que somos iluminados, vamos promover uma revolução visando um futuro igualitário, fraterno, melhor. Só que em todos os processos revolucionários, o resultado não foi o futuro igualitário, fraterno, libertário. Se sai de um movimento, de um regime político que havia anterior, e realmente nesse ponto os revolucionários têm uma certa razão em destacar as fraquezas desses regimes políticos anteriores, a pobreza, as guerras. Então é aí que eles ganham o discurso e convencem as pessoas, e são apoiados, fazem um movimento revolucionário e produzem um resultado ainda pior do que aquilo que criticavam e tentavam melhorar. É o caso da Revolução Francesa, que mata o rei e abre espaço para Napoleão, e ele faz toda aquela desgraça na Europa fora, causando uma quebra no sistema do continente inteiro, praticamente inteiro. Só o Reino Unido fica sem cair nas suas garras, mas foi completamente afetado em questões econômicas. O povo inglês sofreu muito naquele tempo de Napoleão. E, voltando à história do ginásio, o pessoal da esquerda queria toda essa mudança e o pessoal da direita era um pouco mais contido. Queria, sim, uma reforma, pois o país estava muito mal, o rei era um rei ruim mesmo, mas não queria uma ruptura cultural, religiosa, em todas as bases do que é a França. Queriam manter a base francesa, religião, tradição, cultura, e mudar aquilo que estava errado, né? Por exemplo, o Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil não precisa mudar de uma república para uma monarquia, talvez precise, mas em tese, num primeiro momento, não precisa. Seria apenas fazer uma reforma administrativa, educacional, que é os pontos mais terríveis do país, pois é a educação que forma administradores e políticos. Então, primeiro uma reforma educacional, uma reforma administrativa, e só de uma reforma educacional nós já colheríamos frutos muito melhores. Não precisaria mudar sistema político, sistema religioso, não precisaria haver uma revolução completa, apenas uma revolução, uma reforma, e não uma revolução na educação, pois revolução, conceitualmente, é um processo ruim, e em todos os resultados históricos observados não causam resultados benéficos se comparados ao status quo inicialmente observado no processo do início da Revolução.